Olá pessoal, tudo bem? De novo, a gente volta agora para ver os operadores lógicos. Diferentemente dos operadores relacionais que relacionam, ou seja, dizem se uma coisa é maior, menor, de fato no sentido da coisa, os operadores lógicos eles não vão ver se as coisas têm lógica, digamos assim, mas eles vão usar funções combinacionais, funções lógicas e com base nos valores que a gente vai inserindo, a função vai me dizer se essa combinação de valores é verdadeira ou falsa. E o Python, ou como qualquer outra linguagem de programação, ele tem três principais funções combinacionais que são canônicas, digamos assim. Elas são as mais simples, elas são as mais básicas que a gente pode usar. A gente pode combinar elas para formar outras, por exemplo. Mas para que não fique tão confuso assim, a gente vai ver somente essas três. Onde a gente tem um AND, OR ou NOT. A gente, no Python, a gente literalmente escreve essas palavras. Mas em outras linguagens de programação, a gente costuma usar esses símbolos. Ou seja, o E comercial, essas duas barras verticais e o sinal de exclamação para definir o NOT. Então, só voltando aqui para exemplificar de novo, o comando AND ele vai ser verdadeiro se um dos dois operandos forem verdadeiros, somente se os dois operandos forem verdadeiros. O comando OR ou OU ele vai ser verdadeiro se ao menos um dos dois for verdadeiro. Lembra muito aquilo que a gente estudava na análise combinacional que a gente fazia na matemática, né? Que o comando E tem que ser os dois verdadeiros e o comando O tem que ser pelo menos um dos dois verdadeiro. E o comando NOT, o não, ele funciona simplesmente como um inversor. O que é verdadeiro fica falso e o que é falso vira verdadeiro. Ele simplesmente inverte o resultado da coisa. Então, a gente volta para o nosso VS Code, nosso famigerado VS Code, e a gente vai simplesmente fazer alguns exemplos. Eu já escrevi aqui para que a gente não perca tempo digitando. Você quem digita, eu já digitei. A gente vai criar uma variável, vai usar alguns comandos relacionais aqui para calcular alguns valores. E simplesmente a gente não vai utilizá-los agora. Vou comentá-los aqui. Eu posso até deixar esses. Já que eu comentei, eu deixo comentário. E antes disso, vou te mostrar a função OU, por exemplo, para que você veja ela sendo executada na prática. Estou executando esse trechinho de código aqui. A função OU, lembra, ela vai me dar verdadeiro, ou seja, o resultado verdadeiro, sempre que pelo menos um dos dois operandos for verdadeiro. E aqui eu estou colocando de fato o valor. Então você vai ver que essa linha vai dar falso, essa linha vai dar verdadeiro, essa linha vai dar verdadeiro e essa vai dar verdadeiro. Para a função AND, vai ser o mesmo. Eu só vou trocar a palavra. Você vai ver que o Python muda a cor, né? Ele reconhece como uma palavra reservada. E eu vou reexecutar o meu código. E você vai ver que só é verdadeiro quando os dois operandos são verdadeiros. A função NOT ela é essencialmente unária, ou seja, ela é utilizada somente com um operando. Então, por exemplo, true NOT. Vou usar assim, vou comentar esses daqui para que não fique confuso. E a gente vai executar. Espero ter digitado errado. Digitei errado, certo? A gente coloca na frente. E a gente vê que o que era verdadeiro ficou falso. E a gente digita aqui o que é falso fica verdadeiro. Simplesmente assim. Mas você não precisa simplesmente ficar digitando verdadeiro ou falso nesses operadores lógicos. A gente pode digitar, usar variáveis para que nossas expressões lógicas sejam calculadas. Até porque a gente não sabe o valor sempre disso. Então, a gente vai ver simplesmente aqui, utilizando nossas variáveis, que
a gente vai fazer um cálculo aqui e a gente vai ver que nosso resultado vai ser falso. A gente pode usar um outro print e colocar as variáveis de fato, ou seja, número and número 2, por exemplo. Eu quero saber se as duas são verdadeiras. Nesse caso, sim, as duas são verdadeiras. Mas se eu troco essa última, ou seja, eu coloco o número 3, ou seja, esse aqui é verdadeiro, esse aqui é falso. Então, eu recebo falso. Se eu troco para um ou seja, OR, ele vai me dizer que é verdadeiro, porque somente esse foi verdadeiro e já é mais que suficiente. Eu posso também usar o NOT e utilizar também com as variáveis. Note que esses operadores, os relacionais, os aritméticos e os lógicos, eles não mudam essencialmente os valores das variáveis. Eles somente pegam o valor que tem na variável e comparam, executam a função que deve executar. Então, se eu coloco um número aqui, ele não vai mudar o valor, o resultado da variável número. Ele simplesmente vai inverter, por exemplo, e vai mostrar na tela. Esse resultado aqui, sim, eu posso salvar em outra variável. Minha variável número é verdadeira, o not número vai ser falso. Eu pego uma variável que é falsa, por exemplo, a terceira, e se eu executar, ela é falsa, vai virar verdadeira. Então, basicamente, é simples, é prático, e você vai ver que agora a gente vai avançar e estudar os comandos condicionais. A gente vai utilizar tudo isso na prática dentro dos comandos condicionais e depois do de repetição, para que você veja que isso aqui essencialmente é a alma do fundamento da programação. Entendendo essa lógica de programação, a gente pode começar a definir coisas maiores, mais complexas, e a gente vai ver nas próximas aulas.